Eu queria falar hoje de um livro que deu muito o que falar nos últimos meses. Olha ele aí. Pois é, então eu vou falar sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Em inglês, Harry Potter and the Cursed Child, que é essa versão que eu tenho aqui na minha mão. O que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada? Ele foi vendido como a 8ª história de Harry Potter. Foi uma jogada de marketing, ele não é a 8ª história de Harry Potter, então é muito importante para as pessoas saberem disso antes de comprarem o livro e começarem a ler. Por que é importante? Porque quando se fala em 8ª história de Harry Potter, já tem aquela maravilhosa expectativa de que você vai ter um thriller. E não, principalmente porque não foi escrito pela J.K. Rowling. Ele foi escrito por outros 2 autores. Foi escrito por esses aqui, ó, John Tiffany e Jack Thorne. Eles fizeram a adaptação da história Harry Potter para o teatro e criaram uma história nova. O que a J.K. Rowling fez? Ela aprovou esse roteiro, ela deu uns palpites e tal, mas ela não foi a escritora, a autora principal dele. Então a narrativa é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ler. É diferente dos livros Harry Potter que a gente está acostumado a ler. Então isso é um primeiro ponto que vale muito a pena a gente botar isso na cabeça, clica na caixinha do conhecimento, bota essa informação lá pra gente poder seguir adiante e começar a ler o livro. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? Script. Isso é um roteiro. Ou seja, também não é um livro, não é uma narrativa literária. Ele é um roteiro de teatro. Para quem nunca leu um roteiro de teatro, ele funciona da seguinte forma. O ator vai lá, pega o roteiro e sabe o que precisa falar, onde precisa estar. Então, tem, por exemplo, Harry, 2 pontos. Que ele vai a frase dele. E aí tem olhar para Ginny e abraçá-la e aí apaga a luz. Esse é o tipo de coisa que você precisa acostumar. Você vai estar acostumado depois da 15ª página desse livro. Então agora que você já sabe que não é escrito pela J.K. Rowling, que é um roteiro de teatro e que não é de fato a 8ª história, apesar da jogada de marketing, a gente pode falar um pouco sobre o livro. O primeiro capítulo desse é exatamente igual ao último capítulo desse, Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando ele fala dos 19 anos depois, que é quando os personagens principais se encontram novamente em King's Cross para poder levar os filhos para pegar o Hogwarts Express. E aí, no último capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, tem um diálogo bem bacana entre o Harry e o Albus Severus Potter, falando sobre a angústia do Albus de ser escolhido para Sonserina. Aí o Harry conta pra ele a experiência dele com o chapéu seletor e conta também que se ele não quiser, ele pode escolher e não ir. Acaba que ele vira da Sonserina e ele faz uma amizade no primeiro dia do Expresso de Hogwarts com Scorpius Malfoy, que é filho de Draco Malfoy. De qualquer forma, o Scorpius é a melhor pessoa dessa história, na minha opinião. Ele é fofo, ele é uma graça, ele é engraçado, ele é inteligente, ele é sensível. Ó, Scorpius, amém. E eles ficam amigos. Pontos importantes dessa história para não ficar dando muito spoiler. O primeiro, Harry Potter e Albus Potter não se relacionam bem. Eles têm um relacionamento bem complicado. A história principal desse relacionamento é que, da mesma forma que Harry Potter não gostava de ser o garoto que sobreviveu quando ele descobriu que ele era bruxo, o Albus Severus Potter não gosta de ser filho do Harry Potter, do filho do garoto que sobreviveu. Ele acha um pouco exagerada essa reação das pessoas. Ele não entende a Batalha de Hogwarts, ele não entende a história porque ele é uma criança. E ele fica se sentindo mal, porque ele não gosta de ser o centro das atenções. Ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa low profile, ele queria ficar no cantinho dele. Ele não queria ser o filho do garoto que sobreviveu. Ele gostaria de mudar essa história. Outra coisa que eu achei muito, muito legal é que os personagens, por mais que eles tenham passado por tudo que eles passaram quando eram adolescentes, eles continuam sendo pessoas um pouco perdidas, assim como nós somos todos meio perdidos. A gente não tem muita noção do que é ser adulto, muito menos do que é ter uma família. E eles sofrem com isso, e é legal mostrar que eles sofrem com isso, que eles não são pessoas sei tudo da vida. Não, eles são pessoas normais, assim como eu, você e o mundo inteiro. Então eu achei muito legal como eles exploraram essa questão da falta de conhecimento em ser adulto e nas coisas que a gente realmente não tem. E Harry, por exemplo, que não teve nem pai e mãe para poder mostrar para ele como funcionavam as coisas, né? Outro ponto muito legal desse que é o viés que pegaram da história do Harry Potter para transformar nesse enredo, que para mim foi uma ideia genial, foi: se você pudesse voltar no tempo em algum momento da história do Harry Potter e pudesse mudar ou fazer com que algo não acontecesse, quais seriam as consequências disso para o mundo atual? E você vê diversos cenários
incríveis de coisas que aconteceram de maneira diferente, alguns assustadores, bem tenebrosos, mas você vê a diferença do futuro dos personagens e da história como um todo. É um efeito borboleta. Vocês já viram aquele filme Efeito Borboleta? É a mesma coisa. Então é muito interessante você ver como as coisas poderiam ser diferentes caso tivesse uma mudança lá atrás. E por causa disso, você tem contato com várias cenas e capítulos do livro que, se você é fã de Harry Potter como eu, é maravilhoso você poder voltar e rever todas aquelas cenas de novo. Então, pra mim, essa é a parte mais foda do livro, é a mais legal do livro. Eu não vou contar mais nada, porque eu não quero dar spoiler. Eu não quero que você não leia o livro. Pelo contrário, eu quero que você vá ler o livro. Então é isso. Se você gostou da série Harry Potter, você deve ler esse livro. Eu sei que você vai gostar. Eu acompanhei várias discussões depois que eu li o livro e muitas pessoas criticaram o fato de alguns personagens terem tido papéis muito menores ou até menosprezados, assim, nessa história. Eu concordo com alguns pontos de vista, principalmente a Ginny Weasley, por exemplo, que é uma personagem tão importante pro livro, ela tem um papel bastante secundário nessa história. Muita gente reclamou também que a Hermione Granger, que é foda em todos os cenários, porque a menina é foda, ela em alguns momentos só tinha muito sucesso quando ela estava realmente casada. Ou seja, vale a leitura do livro. Se você leu Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e quiser comentar aqui comigo pra gente discutir esse livro, por favor, digita aí, ó, pode comentar. Se você gostou, por favor, dá um like. Se você quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo. Esse é o primeiro. O objetivo principal não é fazer com que você saiba a história, e sim que você tenha interesse de ir lá e ler o livro. Na minha opinião, ler é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Viajar sem sair do lugar é a viagem mais barata que você tem. Um start na imaginação, é maravilhoso poder sair da nossa realidade e entrar na realidade dos livros. Eu acredito sim que existam livros que não são certos para você naquele momento. Então, se você não gosta de ler, eu acho que não gosta de ler, não tem esse hábito, não desista. Tente um livro, tente outro, peça opinião dos seus amigos, e aí, uma vez que você encontrar o livro perfeito, acabou. Aí você vai ler sem parar, tá bom? Essa bolinha preta aqui é o Crave, que vai me ajudar nos vídeos. E eu tenho o Magá também, que é o outro, que tá aqui quietinho, que nos próximos ele aparece. Tchau!